Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre citologia 1, tá bom? Lembrando que a citologia, nós vamos dividir ela em citologia 1 e citologia 2. Bom, a citologia, ela também pode ser conhecida como biologia celular, tá bom? E nada mais é do que o ramo da biologia que estuda as células. Lá no início do ano, quando a gente começou a ter o contato com a biologia, eu expliquei para vocês que a biologia ela se dividiria em vários ramos, né? E um dos ramos é a citologia, que é o que estuda as nossas células. Só que além de estudar as células em si, a gente também vai estudar as estruturas e o metabolismo, ou seja, onde ela está, por que ela está ali, qual o papel dessa célula e se ela não tivesse ali, o que aconteceria com essa célula. Então, coisas como essa a gente vai aprender no decorrer dessa aula. Bom, o nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados, tá bom? E quem deu a invenção disso tudo, descobrimento da citologia, né, das células, foi Robert Hooke em 1663. Bom, o que ele propôs, né? O que Robert propôs? Ele propôs uma teoria celular, onde ele tirou algumas conclusões depois de ele ter estudado a fundo, através de uma lente microscópica, uma célula. Então, quais foram as teorias que ele tirou do estudo da célula? Primeiro, ele disse que todos os seres vivos são constituídos por células. Entendam, eu não estou falando de ser humano, eu estou falando de seres vivos como um todo. Então, inclui nós, seres humanos, inclui plantas, inclui animais e etc. Outra teoria dele: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior de uma célula. Então, todas as nossas características vitais, o nosso metabolismo, a nossa respiração, todas as coisas que são vitais para a nossa vida, né? Atividades essenciais acontecem dentro das minhas células. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através de divisão celular. Então, como a gente já viu lá, mitose e meiose. E também, como ele só conseguia enxergar uma célula através de um microscópio, ele descobriu, né, e afirmou que a célula é a menor unidade de vida. Bom, como nós já sabemos, existem dois tipos de células: as procariontes e as eucariontes. Para você absorver rapidamente os tipos de diferenciação delas, toda vez que você lembrar da palavra eucarionte, você lembra de você mesmo. Eucarionte lembra eu. Então, como eu sou um ser completo, eu também possuo células complexas, as minhas células são organizadas, todas elas possuem organelas totalmente importantes para a minha célula vital e etc. Então, toda vez que você lembrar de eucarionte, você lembra de você mesmo, tá bom? E procarionte já é o contrário, já são aquelas células que não são tão complexas, já não possuem ali um núcleo individualizado, já são as células assim, mais simples, mais primitivas, já são células que são encontradas, por exemplo, nas bactérias, tá bom? A gente vai ver uma imagem agora que a gente vai conseguir identificar, nossa, a diferença é gritante entre uma célula e outra, tá? Eucariota e eucarionte é a mesma coisa. Procariota e procarionte também é a mesma coisa. Então, analisem os dois tipos de célula que foi proposta por Robert Hooke, tá? A eucariota é onde eu me encaixo, ó, as minhas células têm núcleo, nucleolo, mitocôndria e todas as outras organelas que a gente vai estudar uma a uma, tá bom? É célula que possui uma estrutura ali que guarda o núcleo, que a gente também vai estudar sobre ela, é uma célula organizada e muito mais completa que a outra, né? Ali a gente consegue perceber na célula procariota que existe um grande vacúolo, é como se fosse um espaço vácuo, né? Para que existe esse espaço? Por que ele está aí? Então, a gente vai ver tudo isso no decorrer da aula. Bom, existe também uma divisão entre célula vegetal e célula animal e diferenças que são gritantes entre uma e outra. Bom, para começar, a célula animal e célula vegetal, elas são eucariontes,
tá? Então já guardem aí que são células completas, são células organizadas, possuem núcleo delimitado, são células bem específicas, tá bom? Pertencem ao tipo de macrocomplexo que constitui a maior parte dos seres vivos. Porém, apesar de os dois tipos de célula, tanto vegetal quanto animal, serem semelhantes nesse sentido, elas apresentam algumas diferenças, tá? Que estão relacionadas à sua estrutura, o seu formato e o componente celular. Vamos conhecer agora as principais diferenças. Primeira principal diferença entre célula animal e célula vegetal está quanto à estrutura e à sua forma. Então, eu vou voltar aqui rapidinho na imagem delas duas para vocês analisarem a estrutura e a forma de uma célula animal e uma célula vegetal. Essa célula quadradinha que vocês estão vendo na primeira imagem é uma célula vegetal. E a outra célula, com o formato mais ondulado ali, é a célula animal. Bom, quanto a estruturas, elas apresentam formatos diferentes, A célula animal possui formato irregular e a célula vegetal apresenta uma forma fixa. Por que, professora, que a célula animal possui um formato irregular? Guardem essa informação, porque quando a gente for estudar a membrana plasmática, ela vai ser fundamental, bom? As células animais podem apresentar cílios e flagelos. O que são cílios e flagelos numa célula? São estruturas de locomoção. É o que podem fazer com que ela se locomova. Já as células vegetais não possuem, tá bom? Podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal que serve para armazenar seiva e realizar o controle da entrada e saída. Então, o que seria esse vacúolo? Seria aquele espaço que tem dentro dela. A segunda diferença entre célula animal e célula vegetal está na sua parede celular, tá bom? Então, primeiro que parede celular, apenas as células vegetais têm. Então, falou de característica onde a célula possui uma parede celular, opa, já sei que está falando de células vegetais, tá? Ela corresponde ao envoltório externo à membrana plasmática, ou seja, essa parede celular ela é como se fosse uma capa, que está ali envolvendo a membrana plasmática da célula vegetal. E possui algumas funções: oferecer sustentação, resistência e proteção contra patógenos, realizar a troca de substância entre as células vizinhas e controlar a entrada e saída de água. Observação: as células animais não apresentam parede celular, tá bom? Gravem essa informação. E a terceira característica, entre a célula animal e a célula vegetal, está quanto às organelas, tá? Então, enquanto as células eucariontes, lembra lá, as células que eu possuo, existem mais organelas, já são mais organizadas, mais complexas. Já nas células vegetais isso já não acontece, tá bom? Quem são as organelas? São as estruturas que realizam as funções de funcionamento para as minhas células. É como se fossem os órgãos do meu corpo, tá? É como se as organelas fossem os órgãos das células. É como se elas que dessem o funcionamento da célula. Existe organela que tem a função de fazer a respiração da célula. Existe organela que tem a função de proteger, de absorver nutriente, de liberar nutriente. Então, existe todo um processo ali onde as organelas têm suas funções, tá? A célula animal e vegetal apresentam algumas organelas específicas. Como assim, professora? Existem células que só tem na vegetal e também existem organelas que só existem na célula vegetal e também só existem organelas que possuem na célula animal. Nesse quadradinho aí, a gente vai ver algumas, tá? Claro que existem outras organelas, mas nesse primeiro quadradinho, onde tem escrito assim, centríolo, peroxissomos, complexo de Golgi, cloroplasto e etc., são os tipos de organelas, tá? E nas colunas seguintes, a gente vai ver primeiro a célula vegetal e célula animal. Então, percebam, centríolo só tem na animal, não tem na vegetal. Aí pula aí para o complexo de Golgi, já são diferentes também.
Cloroplasto. O que é o cloroplasto? É aquela parte responsável da planta de fazer a fotossíntese dela. Então, eu só preciso ter na minha célula vegetal. Animal não faz fotossíntese, então por isso que essa estrutura é ausente nas células animais, tá bom? Os vacúolos que eu falei para vocês, aquele vago que tem, é maior na célula vegetal do que na célula animal e assim sucessivamente. Ó. Existem estruturas que são específicas de cada uma. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, tá? E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, só me procurar. Até a próxima aula.